Boa noite para quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando aqui a conexão. Só um minutinho. Muito boa noite! Tudo bem, Marcela? Como que estamos? Boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. E hoje muito animado e feliz, né? De estarmos aí com essa pessoa ilustre ao nosso lado, que é sempre uma honra estar na presença dele, né? Ainda mais tratando dos assuntos incríveis que nós vamos tratar no dia de hoje. Sim. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Marcela. Tudo bom? Tudo tranquilo, tá? Ah, que ótimo. Tirando o frio, né, Tadeu? Pois é, estamos esperando a neve desde ontem, né? Verdade, verdade. Não sei se a nossa audiência é aqui de Porto União, União da Vitória, mas estamos passando por dias bem frios. Exato, né? Frios e molhados, né? E molhados, exatamente. Ah, Deixa eu perguntar, já que estamos, né, divagando nesse assunto, vocês viram que essa noite teve uma cidade de Santa Catarina que teve sensação térmica de menos 26,9 graus? nossa, não Não, soube. Tivemos essa. Eu recebi o boletim da Defesa Civil informando que tivemos essa passagem essa noite. não estamos preparados, né? Vamos que vamos. Então, boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Olha, a gente tem gente de Joinville assistindo também. Manda aqui para a gente nos comentários qual que é a sua cidade para a gente se situar, né? Saber de onde vocês estão falando. Hoje a gente vem na segunda live que estamos fazendo aqui da revista Tadeu Ribeiro. E hoje a gente recebe Tadeu Ribeiro, grande mestre, né? Que vai nos contar um pouco sobre a sua história, o propósito do troféu, né, Incentivo Cultural, sobre a revista Tadeu Ribeiro Magazã e também sobre o espetáculo Lago dos Cisnes, certo? Então vamos por partes, né, Tadeu? Temos muitos assuntos hoje, mas todos bem interessantes. Se você quiser então começar, Tadeu, nos contando um pouquinho sobre a sua história e iniciar nessa apresentação sobre o troféu, depois a gente dá sequência nos demais temas. Perfeito, tá? Então, antes de qualquer detalhe, obrigado, Marcela, tá? Por esse momento importante que você está proporcionando. Obrigado ao Henrique, né? Que é o diretor-geral da revista, tá? Eu posiciono-me sempre assim. Eu não sou, nós somos. Porque o capital social gerado com o nome Tadeu Ribeiro, ele foi construído ao longo de 45 anos por uma equipe e que eu até posso relacionar assim, hoje conversando com um dos meus sobrinhos, né? Ele disse assim, ensaiando muito, eu disse assim, bastante. Ele me perguntou, cansado? Eu falei, sim. Ele disse que ótimo, né? Cansado porque a idade e o corpo não é mais o mesmo, mas é para lembrar que tudo que o Senhor fez, palavras dele, né, foi correto. Eu disse, tentamos fazer o melhor de nós, né? Então, assim, morando aqui em Porto União e União da Vitória, como cidades gêmeas, né? A história, ela vem desde 1987 aqui. Então, nesse decorrer, foi construído um trabalho com a cultura, mais especificamente na cultura do balé clássico, né? E quando, em 2009, eu recebi um convite de um grupo de pessoas para que fosse, né, emprestado o meu nome
para desenvolver esse troféu. Naquele momento, eu pensei assim, não, eu não vejo essa necessidade. E, de repente, né, essas pessoas disseram, é importante, né, não pelo nome, mas pelo que ele vai proporcionar às pessoas. Assim como você trabalhou, ele vai inspirar muitas pessoas a trabalhar também pelo social. Então, o troféu Incentivo Cultural Tadeu Ribeiro, ele existe desde 2009. Ele já outorgou a algumas pessoas, acho que com cerca de 700 pessoas homenageadas nesse período. Então, assim, a função dele começou em 2009 para trabalhar com um grupo de pessoas que faziam teatro e, ao longo da história, ele acabou perdurando e foi para todas as áreas que são, assim, pertinentes à vida do ser humano. Obrigada, Tadeu. Acho que foi esclarecido ali a questão do propósito, né, do troféu. Cauê, você quer dar continuidade aqui nas perguntas? Vamos lá, vamos trocando essas figurinhas juntos, né? Até eu acho que é importante destacar, Tadeu Ribeiro é um nome muito conhecido, tá? Pode ser que quem não é da área da arte, né, que não tem tanta atenção ao mundo cultural, até possa desconhecer ainda, né, Tadeu? Então, assim, até antes da gente seguir o nosso roteiro, Marcelo, eu vou te pedir licença, vou puxar uma outra pergunta aqui, que seria assim, Tadeu, é muito importante que as pessoas entendam por quê, né? Por que o Tadeu Ribeiro tem esse troféu? No caso, aquela pergunta mais ínfima, qual é a moral do Tadeu, né, de dar troféu? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre os títulos, principalmente, né, o título de São Paulo, que você tem, e o título que o governo federal te concedeu, para que as pessoas entendam que a gente não está num projeto vago, né? Não é algo que não tem uma base, que não é concreto. Pode ser? Sim, tranquilo, né? Então, como eu falei na fala, quando eu fiz na fala anterior, né, a gente trabalha com uma equipe. As pessoas, né, eu fui abençoado por Deus muito, de que Ele tenha permitido sempre pessoas boas colocadas no meu caminho. Pessoas que vieram a comungar, né, os mesmos valores sociais e de uma forma, de um conceito moral, educativo, pedagógico, com o qual eu trabalho. Então, se não me engano, em 2017, eu recebi um convite, né, para eu analisar se eu aceitaria, né, um título de comendador cultural pela imprensa paulista, junto com a Sociedade Líder. E naquele momento também eu achei assim, eu preciso de um título, para quê? Aí depois, algumas pessoas que me aconselham sempre, porque eu tenho um grupo de conselheiros, né? Eles me disseram assim, o título não é seu. O título é de uma sociedade que leva você a trabalhar pela paz. Então eu até não trouxe hoje a medalha que talvez eu até deveria ter, né, aqui comigo. Mas quando a gente recebe um título de comendador cultural, é porque o trabalho elaborado não é só pela cultura de conceito intelectual. Ele vai muito além. Por exemplo, né, eu tenho uma responsabilidade como capelão humanitário. Então, isso me leva a trabalhar pela paz. Então, quando se tem o título de comendador cultural, você representa a paz no mundo. E depois, em 2019, eu recebi, pelo governo federal, um título de mestre da cultura popular brasileira, na categoria dança. Por quê? Porque a formação clássica, né, ela não é apenas o balé clássico, você é um antropólogo. Quando você estuda balé clássico com a categoria completa, você deixa de ser um mero bailarino. Você deixa de ser um mero coreógrafo. Deixa de ser apenas um diretor. Você passa a resgatar os valores da humanidade dentro da antropologia, e isso faz de você
um bailarino clássico, um professor de balé clássico. Então, isso vem com essa soma. Então, eu falo isso porque o mestre da cultura popular brasileira leva-se a conceber a cultura da dança pelo Brasil, desde o Rio Grande até o carimbó, lá no Pará, desde o Olodum até o samba. Então, você trabalha com o popular e você trabalha junto com o popular, com o folclore. Então, o mestre da cultura popular brasileira traz essa responsabilidade, que é o que eu tenho hoje. Mas, especialmente falando sobre o título de comendador cultural, depois veio um pedido para eu fazer uma preparação para ser chanceler cultural. O que é um chanceler cultural? Ele é um adido. Ele representa um país, culturalmente falando, dentro de um meio diplomático, para que, através da cultura, se acolha outros membros da própria comunidade brasileira, onde quer que ele esteja. Isso falando no campo político e no campo de fronteiras. Mas é muito importante para a nossa cidade, para o Paraná e Santa Catarina, nós termos essa aglomeração de trabalho. Então, Tadeu Ribeiro representa isso. Hoje, eu tenho o Centro Cultural Tadeu Ribeiro, eu tenho vírgula, existe, né? Porque nós temos muito o hábito da posse, né? É meu, não, ele é nosso, né? E nesse Centro Cultural, nós temos ações que desenvolvem a partir de 2 anos até os 90 anos. Então, é um acervo cultural, né? Eu tenho lá uma biblioteca, eu não sei precisar o número de livros que nós temos lá, mas, por exemplo, eu tenho livros de 1700, em alemão gótico. Cada livro deve pesar em torno de 8 a 10 quilos. Então, é um material a ser preservado. Então, Tadeu Ribeiro, né, concluindo aqui a pergunta que o Henrique fez, né, é esse conjunto. Então, a gente chega à conclusão, não, né, mas ao recebimento da informação de que existe realmente uma importante responsabilidade nessas premiações, né, bem a premiação, o reconhecimento dado através desses troféus. Isso que é importantíssimo a gente destacar, né, porque hoje nós temos aí um cenário onde tudo é muito fácil, né, as pessoas criam coisas e trabalham com coisas e eventos que às vezes parecem ter mais peso e ser mais sólido do que realmente é. Então, por isso até que eu fiz questão de já deixar bem esclarecido logo no começo qual é a posição do Tadeu em relação a tudo, né? Inclusive, Marcela e Henrique, a cultura e a vida, ela se divide em 2 partes: formativa e entretenimento. Os 2 são de suma importância para a sociedade. Mas, falando pedagogicamente da dança, e mesmo de todas as artes, né? Não somente da dança, os pais precisam observar muito o que é que eles querem para os filhos. Porque a criança, né, ela ainda não tem a noção dessa amplitude de vida. Então, é muito importante os pais pesquisarem aonde vão levar os seus filhos e o que os seus filhos trazem de volta quando chegam em casa. Exato. A gente tem a obrigação, na verdade, né, de reparar nesse comportamento. E quando a criança chega em casa, a gente consegue fazer uma leitura, né? E consegue saber como é que foi aquela experiência. Então, porque o que acontece, né? Como eu falei, tanto o entretenimento quanto o formativo é essencial. Mas qual que é o entretenimento que eu estou trazendo, né? Aliás, que eu estou levando meu filho para ele trazer para mim? É aquele que constrói, né? Enquanto que o trabalho formativo, ele é gradativo também. Então, assim, é muito importante esse contexto, né? E o mundo também é feito de 2 tipos de pessoas: os que fazem e os que assistem. Então,
não adianta todos, né, executar, porque cada um tem a sua aptidão. Então, Sim. né, esse troféu, ele homenageia pessoas de várias categorias, Até desde a arte até o agro. como é que são escolhidos, né, esses homenageados ali do troféu? Então, eu tenho um conselho, eu comentei antes, né? Esse conselho não é assim um GT, Uhum. ele não é um grupo de trabalho. São pessoas, né? Porque senão parece que fica assim, né? Muito imperativo, né? Mas ele não é imperativo. Tem pessoas que me aconselham, né? Aham. Indica-se o nome, esse nome ele é pesquisado, né? Esse nome ele vai de encontro com os valores, né, formativos, com os valores de formação dessa pessoa. Qual é o projeto que essa pessoa faz além do profissional dela? Eu vou citar um exemplo. Eu sou pedreiro, certo? Eu trabalho numa Sim. empresa e das 8 da manhã até as 2 da tarde. Depois das 2 horas da tarde, que eu recebi o meu salário, eu vou ajudar a comunidade a trabalhar na melhora das casas deles como voluntário. Uhum. Então, esse troféu ele não homenageia pessoas dentro da profissão em si, naquele momento em que ela está contratada. Ele vai homenagear pessoas, sim, profissionais, que além do momento em que ele está, né, trabalhando com monetização, depois desse momento, ele possa ir contribuir com a sociedade para tal. Isso Entendi. engloba desde as pessoas que trabalham com matéria até as pessoas que usam o efemérido para essas funções, entendeu? Psicólogo, religioso, o Isso. esporte, em suma, toda essa gama de atividades. Então, as pessoas indicam e elas têm muitos nomes que são indicados e que acabam não sendo sabatinadas. A pessoa não foi, ela não é notificada, ela só é notificada depois dessa sabatinação, Ah, depois que a entendi. equipe escolheu, aí vai ver se a pessoa quer e se ela está disponível, entendeu? Até aproveitando, né, deixa eu verificar, pessoal que está nos assistindo agora, se tem alguém aqui presente que já recebeu anteriormente é, esse troféu, né? A gente está agora na 11ª edição. Então, pessoal, se quiser comentar aqui, se eventualmente tem alguém aqui participando que já tenha recebido, conta aqui pra gente, né? Puxando já essa oportunidade, estamos aí na 11ª edição, é um projeto que ele é tradicional, mas me conta, Tadeu, quais são as novidades, as expectativas que estão te movimentando nesse momento a respeito dessa 11ª edição do troféu? Então, né, Henrique e Marcela, nós tivemos um período, né, obscuro na humanidade, em razão, né, do Covid. Então, nós tivemos, se não me engano, em 2017, a última, a última edição do troféu, 2017, 2018, se não me engano, né? E depois, em razão das necessidades de isolamento, ela não teve mais. Então, ao ressurgir agora o troféu Incentivo Cultural Tadeu Ribeiro, ele, né, pode fazer um paralelo com a Fênix, que ele ressurge, Jesus. né? Inclusive, eu tive várias pessoas que já foram homenageadas e que não estão mais aqui em razão do Covid. Mas, sim. Então, ele também vira uma memória afetiva. Então, assim, em todas as áreas profissionais, aliás, o ser humano, né, que passou por esse período pandêmico, nós somos vencedores. Nós Entendi. somos, né, nós estamos vivos. Então, o que mais me alegra para essa 11ª edição do troféu é exatamente isso. É a gente poder proporcionar, inclusive, a alguns profissionais
que se doaram na área da saúde, tanto da saúde mental, quanto da saúde fisiológica, patológica, para que nós hoje estivéssemos aqui, né, saudáveis, com condição de tocar a nossa vida adiante. Então, o que me alegra, respondendo ao Henrique, mais esse momento, é saber que ele vai continuar e que ele vai poder, né, desenvolver essa ação para as pessoas entenderem o quanto é importante a vida. Esse contexto de eu poder respirar, porque quantos gostariam de respirar e não puderam? Eu acho que nós estamos vivendo na atualidade, perdão, uma realidade bem exclusiva, não sei se eu posso usar essa palavra, né? As pessoas elas estão se tornando cada vez mais unitárias, né? A gente não tem mais aquele convívio, aquele acesso. Acho que a pandemia ela acostumou a gente muito com o digital, muito com uma realidade fria, né? Vamos dizer assim. Eu digo fria porque a gente não teve o calor humano durante um bom tempo, né? Por mais que quisesse, não podia abraçar, não podia estar junto. Mas o que eu vejo? O simples fato de a gente poder trazer essa questão do valorizar a vida, ela também pode trazer essa conscientização de que a vida não se vive sozinho, né? E que existe uma necessidade de um respeito, de uma convivência, que eu acho que isso se perdeu um pouco no processo da digitalização, aí não só por conta do Covid, né? Então a gente vê coisas acontecendo de todas as formas no digital e vejo também, principalmente os jovens, trocando aquilo que era brincar de correr na chuva, né? Se sujar no barro, brincar de carrinho, né? Se tornou tudo celular hoje, né? Então eu acho muito importante essa valorização da vida, né? De ter essa consciência que a gente pode estar aqui enquanto muitos queriam e não puderam, infelizmente. Fantástico. Inclusive, você comentando aí agora sobre essa questão do singular, né? Eu estou trabalhando na produção do espetáculo anual do Centro Cultural Tadeu Ribeiro, que é o Lago dos Cisnes. Então, o que eu mais tenho falado nos ensaios coletivos é para que pesquisemos qual é a diferença na interpretação do indivíduo e do individual e do individualizado. Porque, às vezes, eu estou no coletivo e eu não estou olhando, não estou prestando atenção no que está acontecendo ao meu redor. Eu me sinto solitário no meio da multidão. A sociedade, hoje, de uma forma geral, ela está voltada para esse convívio. Sim. Certo? Você não se abre. Embora, né, a empatia, né, a gratidão foi as duas palavras mais usadas nos últimos tempos, ela está saindo apenas pela força intelectual. Mas e o meu emocional? E quando a minha alma tem que falar? Eu tenho que estar no coletivo e atento ao coletivo. É por isso que nós, né, ao abrir a nossa visão, nós temos mais que 270 graus. Aliás, mais que 220 graus, desculpe. Né? Eu olho para frente, mas eu enxergo o que está acontecendo. Eu percebo na minha periferia visual o que está acontecendo. Mas tem pessoas que estão olhando para frente e não estão conseguindo ver sequer a meta. Aonde quer chegar? Isso é algo que não vem agora de imediato, mas é algo que foi construído por uma forma universal, que eu vou chamar de sistema. Não é uma cultura, é as culturas universais. Então, nós estamos padecendo com isso. Quando nós pegamos, por exemplo, um troféu e nós damos dimensão a ele, nós estamos dizendo para as pessoas assim: observe que você também é capaz. Basta você abrir os olhos do conhecimento. E
às vezes, nós abrimos os nossos olhos meramente fisiológicos. Nós não ficamos receptivos. Então, esse individualismo, ele precisa ser trabalhado em todos nós. É mais ou menos como a oração. Nós precisamos estar em contato com o universo, que cada um dá um nome, né? Eu chamo esse universo de Deus, mas cada um pode chamar do nome que quiser, certo? Nós precisamos estar em contato com ele. E todos os dias, em todo momento. Porque nós somos resultado desta criação. Então, a vida vai muito além de um troféu que eu coloco, um troféu é uma menção honrosa, que eu penduro o título na parede e guardo o troféu na estante. Então, eu preciso simbolizar isso de uma forma mais universal, sentindo mais o outro. Inclusive a Márcia colocou aqui pra gente, né, que sobre a importância em incentivar a dança, em especialmente o balé clássico, para os nossos filhos, né? E eu havia perguntado, o pessoal comentou aqui, então hoje a gente tem algumas pessoas de União da Vitória, Belo Horizonte, Porto União, Joinville, alguns nos responderam. E com relação ao prêmio, o Christian, o troféu, o Christian comentou que recebeu há alguns anos atrás o troféu, e o Rafael e a Anne comentaram que irão receber. Então, exato. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive, né? Gratidão a todos que estão nos acompanhando nesse momento, que estão aí fora da nossa região, né? Agora, Marcela, dentro do comentário que a Márcia fez ali, até Tadeu, eu te peço licença para fazer esse comentário. Eu, quando em Joinville, eu tive o prazer enorme de conhecer o Marcos Ferreira, que ele era um preparador físico. Ele era campeão de bodybuilding, né, de construção de qualidade muscular. E eu dei muito trabalho para ele, né? Porque moleque novo, acho que sabe tudo, enfim. E eu acabei me apegando muito nele, porque ele teve uma paciência enorme comigo e me ensinou muito posteriormente. E um dia na academia, sempre tem as piadas, né? As piadas que são por pura falta de conhecimento, vamos usar esse termo. Se não aguenta, vai fazer balé. E aí o Marcos, que até hoje né, Marcos? Um homem muito forte, para não dizer um brutamonte, né? É um homem que tem uma massa muscular muito bacana. Ele chegou e falou, cara, para esse cidadão que tinha falado isso, né? Eu te desafio a aguentar uma aula de balé com mesmo teu potencial corpóreo, porque as pessoas acham que o balé é algo suave, e eu acho que é bem pior do que você fazer uma hipertrofia, uma academia, né? O esforço, a necessidade da postura, né? Exato. Sabe que eu geralmente as pessoas me perguntam assim nas entrevistas, no dia a dia, nas conversas, qual é o teu maior medo? De que você tem medo? Eu digo assim, olha, eu tenho medo de mim mesmo, porque eu não sei o tamanho da minha força, porque eu nunca precisei usar. Então, assim, eu tenho muita preocupação comigo mesmo, porque quando você associa uma força somática, é só o balé clássico que vai dar. Inclusive, talvez muita gente não saiba, mas o balé clássico, ele era e é usado em muitos meios militares e em muitos esportes, inclusive como o futebol, como preparação física. Por quê? Quando você entra numa sala de dança clássica, a primeira palavra que você escuta é não. Porque o balé clássico, ele vai ensinar você a respirar, a usar a respiração em seu favor, ele vai ensinar a você a perceber, ele vai te dar uma noção intrínseca de equipe, que é o que as pessoas não têm. As pessoas entendem equipe como aglomerado, e elas não têm uma palavra chamada entendimento e relevância. Inclusive, no meu trabalho, às vezes as pessoas falam
assim, nossa, eu admiro a sua paciência. Eu digo assim, eu não tenho paciência. Paciência eu posso ter com os meus filhos ou com os meus bichinhos de estimação. Quando eu vou trabalhar, eu tenho metodologia. Perfeito. Eu não tenho que ter paciência com o meu companheiro de trabalho. Com ele eu preciso ser metódico. Quando eu digo metódico, eu estou incluindo valores éticos, morais, jurídico, administrativo e social. Se eu falhar em um desses valores, aí cai no pré-conceito pela ignorância do saber. Não é o ignorante do ser. Porque na minha leitura existem dois tipos de ignorância. Tem o ignorante do ser, que é a síndrome de Gabriela. E tem o ignorante do saber, que é aquele que ainda não teve a possibilidade do acesso, dele conhecer. E a partir daí, ele vai descobrir se ele quer ter síndrome de Gabriela ou se ele quer ser um Highlander, no sentido conhecimento mesmo. Se ele quer ser eterno. Eu optei em ser eterno. Às vezes eu falo para as pessoas, eu sou Highlander, e as pessoas acham engraçadas. Mas elas não entendem que a gente está em busca de um avatar dentro da evolução espiritual. Porque a gente acha que tudo é fabricado em Hollywood. Porque foi Hollywood que dispensou para nós todos esses termos. Foi ele que nos ensinou o que pode ser um avatar. E a gente vê apenas como umas pessoas estranhas, meio azuizinhos, andando ali. Isso. A gente precisa ser um nirvana nessa busca desse conjunto. Sim. Então, a partir daí, o balé clássico ele te proporciona aquilo que você quer. Porque senão ele não vai te proporcionar. Você vai ser só um corpo dançante. Aí você vai ser um fracote. Você realmente não vai ter força. Aí eu digo assim, né? Eu digo para quem precisar. Não aguenta? Daí vai fazer balé. Mas vai fazer balé com qualquer um. Você vai aprender a ser um troglodita. Você não vai evoluir como ser humano. Maravilha, maravilha. Bom, Marcela, quer seguir a pauta? Vamos. Então, vamos verificar como que o professor Tadeu vê o papel ali do troféu incentivo cultural na promoção da cultura e na construção de uma sociedade mais pacífica. Então, o principal objetivo do troféu, tá, é congregar para a construção da paz. Então, assim, socialmente falando, né, eu encontro nele uma forma de construir a paz. Porque quando eu faço uma ação, né, que eu desenvolvo uma ação, além do meu profissional, eu estou colaborando com alguém. Eu estou dando bem-estar para alguém. Não apenas em matéria, mas principalmente eu estou dando um apoio emocional, espiritual, né, efemérido de uma forma geral. E na promoção da cultura, né, como ele abrange todas as culturas, a cultura do agro, a cultura do esporte, a cultura artística, gastronômica, teocrática, né? Então, assim, ele vai fortalecer sempre as pessoas que usam a forma cultural para a qual elas trabalham. No meu caso, eu trabalho para a cultura clássica, da dança clássica, do balé clássico. Mas eu vou ter, de repente, um dentista, eu vou ter alguém que é do agro, né? Então, todas essas pessoas estão sendo homenageadas dentro desse fator. Então, em especial, ele tem o poder de fazer as pessoas entender que elas podem mais. Porque a cultura, na sua abrangência, ela vai unir as pessoas.
Mas as pessoas unidas, elas são imbatíveis. Uhum. Então, essa é a nossa principal mensagem do troféu. Até a Dark, né, comentou a questão do termo, Cauê, que a gente estava comentando antes, como a individualidade, Perfeito. né, do ser nesse ponto. A Dark aqui comentou. Uhum. E só para posso encerrar essa parte do troféu e você entra na sequência com a revista, Cauê? Pode ser, vamos embora. Perfeito. Então, para encerrar a questão do troféu, o professor gostaria que as pessoas levassem, né? O que deseja-se que as pessoas levem consigo após participarem ou após acompanharem o troféu Incentivo Cultural Tadeu Ribeiro? Olha, especialmente que elas continuem fazendo o que elas fizeram por merecer tal homenagem, né? Porque, às vezes, depois que eu recebo um troféu, eu paro. Parece que eu cheguei assim ao ponto máximo. Gente, ele é só uma peça que simboliza no todo essa valorização. Então, assim, eu peço que as pessoas que receberem o troféu olhem para si mesmas. Ele não é um fator de vaidade, ele não é um troféu vendido, ele é meritório. Tá? Então, você não paga uma taxa, paga um valor para ir lá receber o troféu. Não. Ele é 100% meritório. Tá? Então, que essas pessoas olhem para elas mesmas e vejam o quanto elas podem colaborar com a sociedade. Por exemplo, eu vou fazer uma breve referência. A gente tem uma apresentação de dança lá no ginásio de esportes, certo? Aí você tem um trabalho. Você gasta com a roupa, você gasta com combustível, você tira o seu tempo de lazer, tira o tempo da tua família, tira o tempo dos teus filhos, né? Você faz um lanchinho correndo para você poder ensaiar. Daí você vai lá e depara com uma arquibancada com 400 crianças. E você vai numa quadra. E você apresenta uma valsa chamada Ondas do Danúbio. Aí você vê aquele silêncio naquela arquibancada. O que é que você proporcionou àquelas crianças? Você proporcionou uma motivação. Você despertou naquelas crianças uma vocação, uma vontade. Para muitas pessoas, especialmente para a maior parte dos adultos, é só uma dança. Mas para as crianças, isso é muito importante. Nós estamos dando a elas a condição delas entender o diferencial, não o diferente, para que nós não sejamos muito do mesmo. Mas E até a depender da classe social pode ser uma experiência única, né, que essas crianças podem estar vivendo. exatamente, né? Quiçá uma porta de mudança, né? Uma oportunidade. Aí a gente já entra automaticamente num dos nossos pontos que vai ser falado grandiosamente na revista, como o Balé Bolshoi proporciona a muitas crianças que têm uma situação de risco, que têm uma situação econômica bem abaixo do que é o essencial, e consegue transformar essas crianças, dando um futuro, uma oportunidade de desenvolver um papel profissional artístico a nível mundial, né? Muito bacana. Exatamente. Inclusive, Cauê já deu um spoiler, né? A gente Já vim com ainda os dois pés no spoiler, né? não havia comentado, mas vamos ter uma matéria na revista sobre o Teatro Bolshoi, né? Então, a escola, né? A escola Bolshoi. Então, Isso. fica a dica aí para vocês. A gente vai liberar, né, uma revista sem custo. Agora a gente vai entrar nesse assunto para tirar algumas dúvidas, mas vai estar cheia, recheada de conteúdo, vai ser muito interessante. A gente tem trabalhado bastante e tá ficando assim um trabalho incrível mesmo, né? Vale a pena a hora que a gente liberar aí o link e as pessoas acessarem.
Inclusive, é o nosso plano de fundo aqui, a capa desse projeto incrível, né? Se quiser conduzir, então, a segunda etapa aqui sobre a revista. Então, vamos lá. Bom, Tadeu, primeiramente, eu já, em nome da nossa equipe, gostaria de começar agradecendo essa oportunidade incrível que é estar fazendo parte dessa equipe que está proporcionando isso, né? Essa existência da nossa revista da Tadeu Ribeiro Magazã. Bom, como a Marcela falou, como eu já dei um spoiler, né, existe há uma ansiedade das pessoas em estarem verificando o que vem por aí, né? Então, assim, eu queria ver com você, Tadeu, que você me contasse, assim, o que os leitores podem esperar, qual que é a proposta que a revista vai estar trazendo para o público. Exato. Antes de eu falar da proposta da revista, né, eu quero lembrar uma coisa muito importante, né? Todo projeto, ele tem duas fases. Ele tem a fase romântica, que é na elaboração, que a gente vivencia o emocional. Depois ele tem uma parte da razão, que é a execução. Então, na hora da execução do projeto, a gente começa a valorizar o conteúdo. Então, por exemplo, a revista, o que é a Tadeu Ribeiro Magazã? Na verdade, ele é um compêndio. Ele é um compêndio que, nesse único livro chamado Revista, ele vai trazer, né, informações para todos os setores, desde a música à dança, desde a culinária ao agro, desde a indústria ao cosmético, desde a bola às Olimpíadas. Então, assim, ela vai trazer uma gama de informações pertinentes a tudo aquilo que a humanidade precisa para ter qualidade de vida. Inclusive, é uma qualidade que ela não vai restringir, ela não vai ficar limitada a um link. Por exemplo, a qualidade da revista é tal que eu vou querer ter uma revista física dessa na minha biblioteca. Eu vou precisar ter uma, pelo conteúdo que ela vai trazer, né? Quando eu falo, por exemplo, sobre o agro, que vai ter na revista, eu não estou falando sobre as fazendas enormes. Eu estou falando sobre o agro, a importância dele para a alimentação do mundo. A essência. A essência, né? Quando eu falo sobre as Olimpíadas, né, eu não vou falar sobre Paris, mas eu vou falar sobre a importância do esporte que une as pessoas, que une as nações. A gente vai falar lá sobre o Bolshoi. Gente, o Bolshoi ele tem uma dimensão universal. Então, assim, né, o Festival de Danças de Joinville, que a revista Tadeu Ribeiro Magazã também vai estar presente. Mais um né? spoiler. Vai, né? Nós estamos oficialmente cadastrados já como imprensa autorizada ao acompanhamento do evento. Estaremos cobrindo o evento de ponta a ponta, né, Marcela? Isso mesmo. Então, só para lembrar um item, viu, gente? Embora a revista chama Tadeu Ribeiro Magazã, ela é uma revista que está dentro do meu conglomerado de ações, mas eu não opino nada na revista. Nós temos uma equipe maravilhosa, né? Quando eu falo assim, Deus colocou sempre pessoas boas na minha vida. Essa equipe da revista é uma dessas coisas boas, dessas pessoas maravilhosas, empenhadas, comprometidas, devotadas à causa. Então, né, como a gente vai? É uma associação, é uma sociedade de pessoas que estão trabalhando para tal. Eu fico muito feliz em termos uma diretora administrativa, uma diretora de comunicação, um diretor jornalístico, um diretor geral, um diretor jurídico, um diretor financeiro, né? Então, assim, eu estou enfeite, no sentido técnico da palavra, né? Eu sou só o enfeite. É o capital social que nós falamos antes, né?
esse capital social, ele é construído assim ao longo do tempo. Então, a revista ela pode congregar hoje dentro desse contexto, dessa informação, né? Que o que as pessoas procurarem ali, ela vai encontrar. A gente, como eu falei no começo, né, a gente é muito grato. Acho justo também, né, eu e a Marcela estamos no projeto, mas é muito importante destacar a Maia, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, trazendo os conteúdos, os parceiros, o Arnaldo Silveira, que vem fazendo toda a parte de edição dessa revista, né, a Jussara, que a minha esposa está na parte administrativa também, né, e os outros auxiliares que estão juntos no processo e que também tornam esse nosso processo ele possível. Então, como o Tadeu falou, nada se constrói, né, com uma única pessoa, com uma única ideia. Agora, deixo a minha gratidão particular porque você dividiu conosco um sonho seu, algo que já era de longa data que você tinha desejo de fazer e você nos deu a oportunidade de estar realizando juntos com você, né? E eu sempre falo, pessoal, não é porque o Tadeu está do meu lado, isso daí qualquer pessoa que me conhece, conversa, eu sempre falo, você sentar do lado do Tadeu para ter uma conversa de meia hora é você ter um mês de aula. Você aprende coisas que você nem sabia que poderia querer aprender e edifica, muda o teu íntimo, muda a tua verdade, tá? Isso eu falo por experiência própria. Minha esposa que é testemunha, ela fala, desde que a gente começou a conversar e os nossos projetos, a mudança que houve na minha vida em particular. Então, assim, é uma gratidão enorme estar com você nesse projeto. E, gente, vocês não podem perder, porque, ao contrário do que o Tadeu falou, eu vou corrigir uma coisa. Ele não dá pitacos, ele é a essência do negócio. Nós é que estamos tendo a oportunidade de trabalhar em volta dessa energia incrível que é o Tadeu Ribeiro. Tá? Então, esperem, porque teremos matérias tanto nacionais quanto internacionais também, né? Temos pessoas nos enviando matérias de todos os lugares do mundo, quase. A gente tem em todos os continentes alguém que está nos trazendo informação. E estaremos presentes também nessas mesmas localidades, né? Lembrando disso, Tadeu, eu vou te fazer uma outra pergunta importante. Né? Você já meio que deu uma resposta sobre isso, mas vamos tentar deixar um pouco mais destrinchada essa questão. Quais são os pontos principais, assim, os assuntos que a revista vai tratar? Assim, sendo um pouquinho mais enfático agora na descrição. Olha, a dança, ela vai falar sobre a importância social e artística, né? O que a dança pode mudar na nossa vida? Qual é a experiência que você, como bailarina, como por exemplo, né, nós temos uma bailarina, uma professora de balé clássico, de dança, brasileira, e que hoje tem uma vida muito tranquila nos Estados Unidos, passou por vários países do mundo, né? Ela inclusive foi minha aluna, uma época da infância dela, e ela vai trazer essa importância do que a dança pode construir na tua vida. Então, em todas as áreas, né, vai mostrar assim o que você pode mudar para melhor na tua vida se você usar como referência alguns projetos que deram certo. Então, assim, na parte do mundo animal, nós vamos ter pessoas que vai trazer a importância social dos pets. Na gastronomia, né? Como que a gente consegue... aliás, a gastronomia é um dos fatores mais importantes do mundo, né? Inclusive, todas as sociedades, elas se reúnem por primeiro no entorno de um prato típico. E depois ela vai divergir ali para as outras áreas, né? Então, assim, desta forma, vai todos os conteúdos da revista. Eu não me lembro de cor agora, né? Mas, como eu falei, nós vamos ter o agro, nós temos a nutrição, nós temos a saúde bucal, nós temos patologias, nós temos cosmetologia, nós temos a experiência de vida de várias pessoas que serão homenageadas, né? Que também vai sair de uma forma geral na revista, entre tantos outros fatores.
Então, assim, o que a gente pode esperar é uma ampliação sobre a importância de cada assunto abordado, que às vezes fica algo muito subliminar, né? Falar, por exemplo, do agro. A gente fala em agro, as pessoas só pensam nas enormes plantações, né? na parte pecuária, na parte agrícola, mas não entende o que compõe culturalmente isso na vida de cada um também, né? Olha como que é interessante, né? Antes da pandemia, eu estava no interior paulista. Vou contar, só para assim, falar sobre o agro. O espaço é seu. E de repente, eu tenho um sobrinho, ele disse, tio, eu precisava fazer umas embalagens para eu dar, né, de final de ano, de presente para os motoristas. O senhor quer ir comigo ao mercado? E eu fui a uma rede de mercado paulista, né? De repente, fui lá com ele escolheu os vinhos, tal. E nós sentamos ali no supermercado e pela primeira vez na minha vida eu observei as pessoas fazendo compras. Eu fiquei mais ou menos 1 hora sentado esperando eles fazerem as embalagens com o meu sobrinho. E eu vi como as pessoas chegam nas gôndolas, acho que são gôndolas, né, ali com os alimentos, pegam, colocam no carrinho, pegam, colocam no carrinho. Eu pensei, como que a gente alimenta todas essas pessoas? De onde que vem tanto alimento? Foi pela primeira vez que eu vi a importância, né, do agro no mundo. Porque a gente, nós somos latentes, né? Enquanto a gente não tem o contato, a gente tem o preconceito. E, de repente, eu passei a avaliar a importância das pessoas plantarem, a importância da pesquisa para o plantar, a importância da pesquisa para melhorar a genética. Eu vi ali naquele momento, naquele supermercado. Como muita gente julga as crianças, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas falam, porque teu filho é mimado, você dá tudo na mão dele. E quando, na verdade, a grande maioria da população é acostumada a receber tudo na mão, né? Exato. Pouca gente sabe o processo que envolve o plantio, né? O cuidado para que ele realmente funcione. Né? Então, realmente é uma análise muito... Esses dias sentou uma enfermeira na minha sala e ela falou, professora, é a primeira vez que eu estou pegando um livro físico. Nossa! Até hoje, eu só estudei pelo mundo digital. E como lá na minha casa tem livros de todas as ações, né? Ela pegou um livro lá sobre saúde e estava olhando. Aí me fez voltar ao passado. Eu tinha 11 anos quando eu descobri que o macarrão não dava em árvores. E foi uma decepção tão grande para mim, certo? Porque eu já tinha criado o mundo da plantação de macarrão. Isso me marcou, certo? Para mim tinha um macarrão que dava enroladinho, eu pensava assim, deve ser uma árvore muito chique. E de repente, eu fui saber que o macarrão, aos 11 anos, que o macarrão era feito de trigo. Assim, desmontou o meu mundo emocional naquele momento, né? Então, assim, e essas crianças de hoje? Eu sou avô hoje. Mas e essas crianças de hoje que não sabem de onde que vem o leite? De onde que vem o ovo? De onde que vem todos os alimentos que consumimos, né? Então, assim, o mundo vai sempre trazendo novas, entendeu? É verdade. E como a gente falou no princípio, acho que da nossa conversa, né? Cada vez as pessoas estão ficando mais distantes dessas realidades. Exato. Né? Cada vez as pessoas estão se aficionando mais no digital, na facilidade. Hoje você não precisa nem ir no mercado, né? Você pegou o celular, fez a lista de compra no celular, daqui a pouco estão batendo na tua porta para entregar. É verdade. Então, assim, o mundo tecnológico, né? Que eu acho que nós estamos ainda muito aquém daquilo que nós precisamos chegar. Quando eu digo aquém, assim, sempre por trás da tecnologia tem a pessoa. Então, assim, a gente não analisa, né? Uma certa ocasião, eu tenho um irmão que ele diz assim, eu estava olhando um tapete que tinha uns elefantes bordados, né? E eu até ganhei esse tapete de presente. Eu só ganhei e coloquei lá no chão. E ele disse assim, você já parou para ver qual é o artesão que criou esses elefantes? Que a primeira que ele fez foi num tiar, porque naquele tempo não tinha impressora 3D, né? Foi num tiar para depois ser transformado num tapete.
Então, assim, nós olhamos o imediato, nós não olhamos para o ontem. Então, esse é um problema seríssimo. E a revista, ela vem para potencializar esse nosso mundo de como olhar o outro e como entender as coisas. Eu tenho certeza que o leitor, seja ele do digital, seja ele da revista física, ele vai ampliar os seus horizontes. Porque, por exemplo, às vezes, desde a década de 80, com o mundo globalizado, né, que virou assim um mundo high-tech, fica muito fácil a gente ver as coisas conforme o outro quer que a gente veja. Então, nós perdemos, com a globalização, perdemos por indisciplina, né? Não que a globalização tenha feito isso, ou que a tecnologia está fazendo isso conosco. Somos nós que nos permitimos esses valores. Então, assim, fazer com que a gente consiga perceber o outro com o nosso olhar, não com o olhar que a mídia nos impõe. Então, a gente precisa realmente viver isso. E um dos fatores que eu tenho certeza que nós vamos contribuir com a humanidade em ampla escala é através da Tadeu Ribeiro Magazine. Se você me permite o gancho do que você falou, eu deixo um recado para todos que estão assistindo a gente agora. Eu não sei a que horas você está vendo isso, eu não sei em que momento você está vendo isso, se você está agora na live ou se você está vendo essa postagem dias depois. Mas assim, dentro do que o Tadeu acabou de falar, eu vou te dar uma sugestão muito grande. Antes de você ter um preceito formado sobre qualquer assunto, procure ir atrás, ou melhor, para trás no processo do que leva a coisa a acontecer, do que fez com que isso fosse assim, para que daí sim você possa pré-julgar e criar uma ideia se você gosta, se você não gosta, se você é contra, se você é a favor. Tenha base nas coisas que você traz para você jogar à frente, né, para você falar, para que você não crie, às vezes, desconfortos entre você e outras pessoas, né, para que você não tenha problemas desnecessários. E talvez você, entendendo o que trouxe a situação até aqui, o que fez isso acontecer, você acabe nem levando à frente, porque vai entender que isso não faz sentido, né? Hoje nós estamos vivendo muito o apontar e esquecendo que a gente sempre tem os dedos que nos apontam mais vezes do que aquele que a gente está apontando. Então, procure entender de verdade a base do que vem, para que você possa realmente ter um contexto final de aprovação ou desaprovação, né? Olha como é importante, né? A gente ter fundamento. Geralmente, às vezes eu gosto muito de buscar lá no Velho Testamento, né? Olha como que nós tivemos uma mulher inteligente. Nasceu uma criança lá no Egito chamado Moisés. Existia uma ordem de um tal faraó, né, que fosse eliminado todas as crianças que nascessem naquele período. Daí esta mãe deu à luz a esse piazinho. Pegou ele, embrulhou, colocou numa cesta e colocou no Rio Nilo, se não me engano. Aí essa cesta vai descendo pelo rio. A filha de Faraó acha a cesta, pega aquela criança e leva para o palácio. Pouco tempo depois, esta mãe, que colocou a criança na cestinha, para que ela fosse salva por alguém que tivesse piedade, compaixão e deixasse o filho dela viver. Esta mesma mãe vai lá e bate-se à porta do palácio, se oferecendo para amamentar aquela criança. E quem era aquela criança? Era o próprio filho dela, Miriam, se eu não me engano. Essa criança cresce, vira o Moisés que nós conhecemos e lidera a retirada dos escravos do Egito. Então, quando nós damos sequência a um projeto, a gente pode imaginar, né, que o deserto pelo qual... Bom, caiu nossa live, já estamos retornando.
Vamos chamar aqui a Marcela novamente através da nossa rede social da revista. Só peço um minuto a todos, por gentileza. Eu acho que ela também começou o vídeo por lá. Estamos os dois nos convidando. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu verificar, pessoal. Aqui, perfeito. Olá, Vitória, boa noite. Seja bem-vinda. Estamos só tendo um pouquinho de delay na nossa conexão com a Marcela. Só um minutinho, a gente já vamos voltar, tá? Opa, aí, agora deu certo. Houve uma breve desconexão, Marcela, mas já estamos de volta. Tadeu, por gentileza, continue, perdão. Livro de Êxodos. Então, nós estava falando sobre o êxodo lá do Egito para a Terra Prometida. Então, se naquele tempo teve o deserto de Moisés, hoje esse deserto, contemporaneizando ele, né, pode ser algo na minha vida que eu precise sair, que eu não quero mais estar ali. Então eu gosto muito de fazer esse paralelo em muitos momentos, né? A gente dá sequência a um projeto. Se Moisés nasceu, foi para o palácio. A própria mãe de Moisés foi lá, amamentou ele e conseguiu, né, sair do Egito com ele. Então hoje nós precisamos fazer esse enunciado na nossa vida, para que nós consigamos sempre evoluir. Isto é muito importante. É compreender que existe uma complexidade para chegar até o alvo, né, a meta. As pessoas hoje elas estão muito focadas na meta, mas esquecem que tem que caminhar até ela, né? Exato. Inclusive a meta é um dos fatores da nossa vida, viu, gente? Depois dela, tem outras. E às vezes, como eu falei ainda há pouco, né? Às vezes eu recebo uma homenagem e acho que minha vida terminou naquela homenagem. E eu já acho que uma homenagem como essa, dessa magnitude, ela deve ser como um passou de fase, né? Exato. Encerrou uma fase, perfeito, ok. Agora eu vou fazer o modo mais difícil, né? Vou para a próxima fase mais difícil, para poder ampliar mais o meu resultado. Exato. Mas, Tadeu, então assim, sobre a revista, eu acho que a gente não pode explanar muito, senão a gente vai perder um pouco do gostinho, da curiosidade, né? Quero que vocês estejam antenados aí no nosso lançamento. Mas eu quero te fazer uma pergunta para encerrarmos o tema da revista. Tá? Eu vejo que muitos projetos, eles nascem e automaticamente morrem. Né? Eu acho que vai muito ligado nisso que a gente acabou de falar, que é a falta da fibra das pessoas em dar continuidade. Porque às vezes as pessoas acham que é simplesmente lançar, fazer, e fez sucesso, ficou rico e está tudo certo. Né? É uma realidade que, inclusive, a gente encontra muitas vezes na própria rede social. Né? Fique rico em um mês, né? Fique milionário, faça dessa forma milagrosa. Nós, por outro lado, né? Eu, você, Marcela, Maia, o Arnaldo, a Jussara, pessoas que fazem parte do nosso grupo aqui da revista, nós já sabemos que tudo é uma questão de guerra, né? Para que você possa conquistar e vencer os obstáculos. Tendo isso em vista, né? Sabendo que nós temos essa consciência de que estamos aí enfrentando desafios, querendo ou não, né, para chegarmos no nosso objetivo, quais são as expectativas desse projeto para daqui para frente? Nós temos a primeira edição aí que já está quase finalizada, vai ser lançada e depois? Então, na sequência, né, esse primeiro projeto são 4 edições. Né? Então, nós vamos ter outra em outubro, ela é trimestral, né? Mas agora, nesse início, vai dar uma diminuída nesse tempo. Depois nós temos a outra em dezembro e a última em
Fevereiro, a última desse projeto. Esse ciclo, né? Desse ciclo. Daí começa uma nova etapa. E uma coisa sempre importante, assim, as pessoas confundem muito discutir com brigar, né? Então eu posso discutir as minhas ideias na intensidade que eu quiser, desde que eu esteja discutindo, né, o fato, e não as pessoas. Perfeito. Né? Então, por que às vezes tantos projetos que nascem bons, eles finalizam? Porque as pessoas trabalham por vaidade. Eu costumo dizer que tem 3 vícios sociais, 3 pecados, vícios capitais, melhor dizendo, 3 pecados capitais que eles andam muito juntos um do outro. É a vaidade, a luxúria e a avareza. Esses 3 vícios capitais, eles andam muito juntos. Toda vez que você permitir que a tua vaidade esteja acima do outro, teu negócio vai morrer. Não vai vingar. Todas as vezes que você discute um fato com alguém e que esse fato vira briga, você está permitindo que a tua criança interior, ou seja, o teu sentimento de domínio, né, vai destruir você. Quando você depara com uma ação, né, que naquele momento ficou intransponível, não deixe a criança interior desmembrar a ação, porque vai ser pura vaidade ou vingança. Então, permita ser sempre racional. Eu conduzo a minha vida não pelo emocional. Eu conduzo a minha vida pela razão. Porque a dança e a música, ela nos dá essa condição. Eu cantei em um coral dos 10 ou 12, se eu não me engano, até os 21 anos. E a música me ensinou muito essa questão de disciplina. E a dança, né, ela me direcionou para esses valores que hoje eu tenho. Quando eu digo a dança, o balé clássico. Então, não permita realmente fazer com que a discussão vire briga. E quando tiver um impasse, respire com tranquilidade. Se precisar, deixe para resolver no dia seguinte. E, naturalmente, você vai encontrar o caminho. Eu estive na Amazônia, no norte, na floresta amazônica, por um projeto. E quando eu cheguei no projeto, né, às vezes, em alguns momentos, eu vivia com as minhas mãos cheias de espinhos. Porque no primeiro momento você escorregava, você segurava no primeiro ramo que você encontrava, e às vezes era espinho. Eu demorei um tempo para encontrar o equilíbrio em mim mesmo. Quando eu escorregava, eu pensava, opa, né, não é um gato que perdeu a cauda. Eu preciso encontrar o equilíbrio com os meus braços. Então é só você dar tempo ao tempo que tudo vai resolver na tua vida. É como eu escutei uma vez de um grande amigo nosso, um grande amigo meu, conhecido seu, que é o Luciano Muraro, né? Sim. O problema já está resolvido, né? Porque ou se ele tem solução, ele já está resolvido, porque na hora certa ele vai se resolver. E se ele não tem solução, ele já está resolvido, porque não tem o que você fazer, né? É uma verdade. Gastar energia, né? É uma verdade. Exato. Bom, então assim, pessoal, em relação à nossa revista, mais uma vez deixo aí o convite a vocês. Gente, não percam esse lançamento, as matérias estão fabulosas, como a gente já disse, estão vindo de vários lugares do mundo e estão indo para vários lugares do mundo também, a nossa cultura e a cultura de fora numa fusão para levar informação a todos vocês, tá bem? Então, estão aí mais que convidados. Agora, Marcela, temos que falar dessa obra-prima que vai acontecer ao final do nosso ano, em novembro, né, Tadeu? É isso? Que é essa apresentação anual do Centro Cultural Tadeu Ribeiro, a formação dos alunos de balé. É isso mesmo? Exato. Então, será encenado o Lago do Cisne. Eu só trabalho com balé de repertório, por ele ser formativo, né? Então, vai ser encenado o Lago do Cisne no Cine Teatro Luz, aqui em União da Vitória, com um elenco, né, muito grande. São quase 100 artistas bailarinos que vão estar no palco, né? E isso realmente vai celebrar a colação de grau
de 3 bailarinas e vai celebrar uma especialização no sistema de ensino, pelo sistema de ensino Tadeu Ribeiro, porque ele já é formado em balé clássico, né? Então ele está fazendo uma especialização para desenvolver o trabalho da minha metodologia, que a gente não pode chamar de metodologia por ser recente, mas ele é um sistema catalogado de balé clássico. Então, ficam todos convidados a estarem conosco. Gente, assim, volto a falar, né? Não são todas as pessoas que têm esse conhecimento, tá? E que entendem. Eu confesso para vocês que há pouco consegui absorver a qualidade cultural e a riqueza que uma peça de balé de repertório traz para quem é o espectador, né? Claro que exige de você uma atenção, né? E uma sede, podemos dizer assim, pelo conhecimento que você pode absorver. Mas a beleza que se trata, o trabalho dessa produção, né? Se você conseguir juntar esse contexto para absorver toda a informação, eu garanto, tá? Garanto para você, é um momento investido, né? É um tempo investido que vai edificar você, o teu conhecimento e a tua personalidade. Exato. Marcela, agora é com você. Eu acho que é isso, então. Foi uma live bem produtiva, né? A gente conseguiu obter vários spoilers, inclusive, com relação à revista. Foi um prazer, Tadeu, poder contar com você aqui para elucidar vários pontos, né? Tanto ali do troféu, quanto da revista, quanto da apresentação que a gente vai ter no final do ano. Então, foi uma live repleta de conhecimento e conteúdo, muito válida. A gente só tem a agradecer pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente, que enriquece, né, ali o nosso canal da revista e com certeza transborda conhecimento. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Henrique, né? E obrigado a todos vocês que estiveram e ainda vão estar novos, né? Nova plateia conosco, tá? Sejam todos sempre bem-vindos. E só para finalizar, a nossa vida só tem importância se nós vivemos para servir. Nós não precisamos ser servidos. Nós precisamos pensar sempre em servir. Com isso, sejam bem-vindos. Obrigada. É isso aí, gente. Tadeu, mais uma vez, muita gratidão por estar nos permitindo fazer parte de toda essa história. Gratidão por estar aqui comigo. Marcela, fica com um pouquinho de inveja aí, tá? Que ele está aqui comigo. Fico. E, pessoal, eu quero convidar vocês para que vocês estejam cada vez mais conosco através da nossa página da revista. Se você está aí através do meu Instagram, corre lá e já começa a seguir a nossa página da revista Tadeu Ribeiro Magazin, tá? A página profissional da Marcela Digital Guard também é fantástico, tem muito conteúdo que traz conhecimento, que edifica. Da mesma forma, a Maia, né? Nós temos as outras empresas que estão juntos nesse projeto. E garanto para vocês que cada perfil, que cada profissional desse que está com a gente tem algo para edificar na sua vida de alguma forma. Nós sempre nos disponibilizamos a vocês, caso tenham dúvidas, sugestões, nossas redes sociais estão abertas, é só você mandar mensagem no privado aí e nós vamos conversar, vamos destacar e chegar em algo que pode ser legal para todo mundo. Mas acompanhe. Se você quer crescer, se você quer edificar, se você quer ir além daquilo que você já conhece, Tadeu Ribeiro Magazin, Henrique Concept, Digital Guard, Maia Escola de Formação. Acompanhe, vale muito a pena, certo? Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora, obrigado a todos que acompanharam a live ao vivo de verdade aqui, e seja muito bem-vindo a todos aqueles que ainda estão assistindo e já não mais na live, e vamos para a próxima. Temos já live marcada, Marcela? Qual é a próxima data? Já temos, agora você me pegou de surpresa, mas já te digo. Desculpa. A gente vai ter dia 17/7, tá? A live confirmada sobre... É uma entrevista, né? Sobre o empoderamento da mulher com a Marilisa.
Lá de Joinville, correto? Exatamente, doutora Maria Elisa, ela que já foi de tudo quase, né? Uma mulher super guerreira, uma mulher muito forte, quebrou tabu, venceu preconceito. Gente, tem que estar presente nessa entrevista aí, porque com certeza vai edificar muito para vocês também, né? Excelente. Isso aí, então, gente. É isso. Gratidão mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Tadeu, mais uma vez, gratidão. Marcela, beijo no coração e até dia 17, então. É. Tchau, tchau, gente. Gente, obrigada. Tchau.